Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa de ressurreição, Feliz Páscoa. Meus irmãos, minhas irmãs. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Cássia. Cadê o ovo de Páscoa? Então, não tem. Ele desapareceu, comemorou. Olha aí, Comunidade São Geraldo, as legionárias. Salve Maria, irmãs, Salve Maria. Legionárias também. Olha aí, que estão aí, estamos todos felizes, contentes, irmãos. Temos realmente um Deus que não foi, né, irmã Cássia? Um Deus que não foi derrotado lá na cruz, né? Na morte, né? Ele saiu vitorioso, saiu ressuscitado, vivo, né? E a gente celebrou e a gente reviveu de novo. Irmã Cássia vai contar o testemunho dela, desses dias de tríduo. Eu vou tríduo contar. pascal, né? Que ela viveu, que ela foi lá na missa, participou. Eu também tive a graça, né, de participar na minha comunidade, São Geraldo, com meus filhos, minha família. Foi muito lindo, né? Porque cada ceia, cada Eucaristia é a Páscoa do Senhor. A gente celebra, né, a morte e ressurreição, a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que passou, né, aquele que passa da morte para a vida, aquele que com sua morte ele crucificou todos os nossos pecados, irmãos. Não tem pecado que ele não superou, não venceu lá na cruz. No madeiro dessa cruz, ele crucificou todas nossas culpas, nossos pecados. Então, ele venceu a morte e nos deu uma nova vida, a vida de salvação. Né, irmã Cássia? Bom, eu vou contar o que aconteceu comigo, como que eu vivi a Páscoa. Tá bom. Eu vivi a Páscoa, eu pude, graças a Deus, eu tenho a comunidade da São Vicente, minha comunidade, e depois vocês que me acolhem também, graças a Deus. Duas comunidades, então, né? São Geraldo também. São Geraldo também. E aí eles me vieram me buscar, né? Porque estava muito chovendo, né? E aí eles vieram me levar. E aí eu pude participar das 3 celebrações, do tríduo, né? O tríduo pascal. É o tríduo pascal. Sábado realmente eu passei assim, muito intensamente vivendo a festa, né, a vigília, da Aleluia, né? De Aleluia, Missa né? de Aleluia. Aí eu fui na minha paróquia e participei, comunguei Jesus, fiz a Páscoa com ele já, né? E domingo também eu fiz a Páscoa. Domingo eu fiz a Páscoa com Jesus. E aí eu cheguei em casa e a gente fica assim, parece que a gente fica eufórica. Eu fico, parece que não é suficiente muita a missa. Alegria, sim. A missa não é suficiente, não foi suficiente. Aí eu vi no YouTube os meus padres que eu também sigo, né? E foi assim, desde a Páscoa também, né? Do domingo. Domingo também eu assisti todas quase algumas das programações. E eu tô passando assim um momento delicado da minha vida, onde realmente eu tenho altos e baixos. Tem vezes que eu tô muito bem, tem vezes que eu não tô nada bem, né? E aí é que eu sinto que realmente Jesus, ele está comigo. Ele está comigo, Nossa Senhora está comigo, vocês da comunidade também. E a palavra, quando eu leio a palavra, e aqui hoje o evangelho foi de João, né? Evangelho de João, que fala de Pedro, né? Esse Pedro que vê Jesus. Mas foi João que viu Jesus, né? E João falou para Pedro, é Jesus, Pedro, é Jesus. João que percebeu, né? João que percebeu que era Jesus que estava lá. Sim. E Pedro, imediatamente, ele estava nu. Isso me chamou a atenção também, que ele estava nu. Ele estava nu, colocou a roupa e se jogou no mar. Eu acredito que Pedro, ele devia ter muitas emoções dentro dele, né? Porque a parte de que ele tinha uma missão, que Deus pensava nele, né? Para ser o cabeça da igreja, né? Ele ia ter um cargo bem importante, né? Então,
Ele falhou lá atrás, negando Jesus 3 vezes, né? Tudo isso ele estava ainda dentro, remoendo ele, né? Nesse tempo, né? Aí ele se jogou lá no mar e foi junto Sim. de Jesus. E João, que é o discípulo amado, Que o reconheceu. E falou para Pedro. Falou. É Jesus, Pedro. Seguramente eu penso assim que João devia saber tudo que Pedro estava passando, né? Sim. Porque Pedro, ele tinha uma responsabilidade muito grande, né? Imagina, Sim. ser chefe Como de Estado, chefe. né? Ele ia ser chefe de Estado, né? Ele já... Esse daí que é a missão de Pedro. E esse cargo era só para ele, ninguém ia poder substituí-lo, né? Era para ele. somente. Como cada um de nós Cabeça, temos né? Ele ia ser. E essa era, porque a gente pensa assim, poxa, mas se João era o discípulo amado, poderia ser ele, né? Se jogar no mar e ir lá, mas ele respeita, ele dá o lugar que é de Pedro. Que é de Pedro. Que é de Pedro. E lá estavam os discípulos. Isso me chamou muito a atenção. E que ele estava nu. Por que será que Pedro estava nu, né? Porque o pecado deixa a gente nu. Eu fiquei pensando, a minha reflexão, gente, né? Porque quando os nossos pais pecaram lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles ficaram pelados, Perceberam né? que estavam nu. No momento que eles pecaram. No momento que eles pecaram. Antes disso eles não percebiam, né? Mas pecaram e perceberam que eles estavam nu e se esconderam de Jesus. E Pedro estava voltando De na vida, Deus, né? De Deus na vida antiga. Ele estava voltando na vida antiga, né? Então, da pescaria, né? Então o Pedro realmente, ele acho que quando ele falou assim, vou pescar, ele devia estar assim, dessarruciado, como fala, né? Tava, sei lá, não estava bem, né? Mas Tava só perturbado. o único, eu acho que ele estava perturbado, mas o único que ia realmente sarar ele e fazer as coisas, ter esse encontro com Jesus, ele estava... Só Jesus, né? Ele ia se encontrar com Jesus. Novamente. Novamente. Isso que foi mais lindo para poder restaurar. Aí ontem, por exemplo, gente, eu queria ir na adoração ao Santíssimo, que ontem foi quinta eucarístico, mas aí ontem eu me senti mal, aí não deu para ir. E aí eu fiquei assistindo na televisão um padre que faz a adoração ao Santíssimo e ele lê a Bíblia, ele medita a palavra e faz uma noite de encontro com Jesus, de sanação e encontro, né? Sanação e encontro. E eu ontem estava assistindo, né? Aí ele falou assim, numa das homilias que ele estava fazendo, ele falou assim, abra sua Bíblia em Jeremias 29:13. Em Jeremias 29:13. Aí eu falei, eu vou pegar minha Bíblia. Marquei aqui. Sim. Aí eu posso ler para vocês? Vamos eu tomei posse dessa palavra para mim, bom, né? vamos escutar. É para nós, todos nós também. Aí diz assim, vocês me procurarão e me encontrarão, se me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei encontrar. Então se nós realmente buscarmos Jesus de todo o nosso coração, ele vai se deixar encontrar. Que lindo, né? Eu marquei aqui, Sara, e tomei posse dessa palavra na minha vida. Se a gente procura, né, a gente encontra, né, Jesus? Quanto mais a gente procura, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente abre os nossos corações a Deus, ele entra, faz morada e ceia com nós, né? Porque ele quer Páscoa, né? Ele quer morar, fazer uma morada no nosso interior, na nossa alma, porque nossa alma pertence somente a Deus. Então, o pecado e tudo que a gente pensa humanamente que é um impedimento, né? Muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz, mas Deus fala outra coisa. Deus tem outra oportunidade muito mais diferente do que o mundo, né, nos oferece. Então Deus sempre está aguardando por nós, né? Ele sempre está que nem com os discípulos. Ele preparou tudo, preparou eles
voltou a se reencontrar, apareceu na ressurreição, né? Aparece aos discípulos novamente. Acho que hoje já é a terceira vez, né? Que ele se aparece novamente aos discípulos. Eles estavam cansados, decepcionados, tristes, fechados, com medo disso. E Jesus se aparece com o saúde dele e era: a paz esteja convosco. Porque Jesus traz paz, ele veio para trazer paz, amor, ele veio para nos salvar, não para trazer medo, né? Porque Pedro também, para vocês, como vocês escutaram aqui, a irmã, ela leu, né? Que Pedro também já foi na vida antiga, abandonou Jesus, né? Eles perderam a esperança. Quantas vezes também nós, irmãos, perdemos a esperança? Parece que Deus não está conosco, parece que a gente não se sente amado por ninguém, na solidão, na tristeza, na depressão, irmãos. Mas tudo isso não vem de Deus. O que a gente pode acreditar mesmo é que Deus nunca escolheu os capacitados, os perfeitos, os que estão com saúde, né? Deus escolhe os doentes, os pecadores, os despreparados para Ele capacitar, para Ele nos formar, né? Para levar essa missão que Ele encargou também aqui para os discípulos, né? Que Ele começa e entregou uma missão para eles naquele dia da aparição, né? Que hoje a gente lembra a aparição aos discípulos. Novamente, né? Jesus encontra eles perturbados, com dúvidas no coração, diz o Evangelho de São Lucas 24, 36 ao 47. Mas, novamente, Jesus, o que ele faz? Ele faz de novo a partilha do pão. E agora ele também faz a partilha do peixe com eles. E se sentam aí e conversando sobre as escrituras, eles voltam a reconhecê-lo como Jesus, né? Porque Jesus já estava com um corpo ressuscitado, né? Um corpo glorioso. E eles não conseguiram ver ainda Jesus com os olhos humanos, né? Eles não compreendiam que era Jesus quem estava, né, com eles. Mas com a explicação, as palavras, né, que Jesus falava, foram aquecendo o coração deles e eles compreenderam que era Jesus, né? Que nem João foi o que percebeu aí no Evangelho que a irmã falou, né? E aqui também fala que abriu-lhes então o Espírito. O que é o Espírito também para nós? É a inteligência, a alma. Aí eles compreenderam que estava de novo com Jesus. Então Jesus não pode ser compreendido muitas vezes com os olhos humanos, né? Jesus é um Deus. E a gente sabe que ele, muitas vezes humanamente a gente não pode entender como que Jesus está num pedacinho de pão, né? Naquela ceia, né? Naquela mesa do Calvário que a gente vai, recebe os domingos, como falou a irmã, ela foi no tríduo pascal, né? E recebemos e fizemos a Páscoa com Jesus, né? Em cada missa a gente faz a Páscoa com Jesus, né? A gente recebe aquela vida de salvação que Deus quer nos dar. Por isso que Jesus sempre que se encontrava com seus discípulos, ele fazia a partilha do pão de novo. Então é isso que ele quer nos ensinar, né, irmã Cássia? Isso que ele quer nos transmitir, sempre que ele se encontra conosco. Ele quer uma intimidade de vida com cada um de nós, né, irmã? A intimidade é muito bom, né? A intimidade, ela tem que ser conquistada, né? Não é verdade? Intimidade, não é fácil ter intimidade com Jesus, né? Nada é fácil também, mas a intimidade a gente tem que ir conquistando dia a dia. Sim, dia a dia, lendo a palavra, se interessando por esse Jesus, como foi a vida dele, né? Se interessando por Maria, para conhecer essa mãe tão maravilhosa, né? Sim. Magnífica Nossa Senhora, para poder imitarmos, né? As suas virtudes, né? De Nossa Senhora, que é a rainha dos mártires, né? Então, ela tem muitos títulos, né, Sarita? Maria, nossa mãe, ela né? tem muitos títulos. E eu realmente, quando eu tô doentinha, quando eu tô mal, assim, que eu tô na solidão, às vezes na tristeza, eu rezo o terço, né? E também
o que me ajuda muito desde a minha conversão é contemplar A Santa Cruz. a Santa Cruz. Uhum. Eu medito muito olhando a Santa Cruz aqui, e isso me ajuda muito tanto a me purificar, a me santificar e a entender, né, as coisas que a gente às vezes não entende, né? Por que eu tô doente? Por que veio isso para mim? Um câncer, uma diabetes, uma doença mais grave de saúde. Aí eu olho, eu contemplo a cruz e tudo fica mais claro, e eu percebo que como que ele me amou, né? Ele me amou tanto, e nunca nós vamos poder pagar a Jesus o que ele fez por nós, né? Exatamente. Não tem como pagar a Jesus o amor dele. Nós estamos endividados até o pescoço. Acho que até toda a vida, né? Toda a vida, né? Nosso Salvador, né? Nós vamos estar endividados tanto com Jesus, o primeiro, né? A adorar, e só ele é digno de ser amado, só né? Ele mesmo, verdade. E a Nossa Senhora, como que nós vai pagar para Nossa Senhora? Não tem. É como diz uma canção: só dando-te minha vida. É a única coisa que eu tenho, te dar a minha vida. Se doar também a Deus, né? Então, te doar dar a minha tempo. vida. E tem uma canção, tem um padre que fala assim: se gaste. Se gaste. Se gastar, não se guarde, né? E aí eu falei: o que será que ele tá querendo dizer com se gaste? Se gastar. Os santos se gastaram, né? Madre Teresa de Calcuta se gastou. Todos eles se gastaram. Aí que eu fui compreender e entender. E naquele dia eu falei assim: hoje eu vou ir visitar os meus sobrinhos, vou brincar com eles, vou me gastar. Falando de se gastar. Uma forma, né? E se gastar também nas coisas de Deus, né? Nas coisas da igreja, em nossa casa, com nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos, netos, né? Nossa Senhora Rosa Mística. Sim, falando disso, né, irmã? Tudo que ela tá falando, ela também começou a fazer mais visitas, né? A tua família, né? Sua mãe, seus sobrinhos. Isso. Falando disso, se desgastar, se gastar e se olha desgastar. Que linda que ela aqui temos a mulher que mais se desgastou também. Né? A gente não pode deixar de falar hoje, né? Depois de tudo que a gente viveu, Jesus sofria, né, irmã, na cruz, né? No peso desse madeiro, ele levou e carregou nossos pecados, né? Quem estava com ele quando ele caiu foi quem sostuvo ele, quem que transmitiu força, sem falar, mas com sua presença maternal. Quem que deu força para Jesus nesse momento foi Maria, sua mãe. Ela se aproximou dele, ele olhando para ela, essa cena do filme que a gente vê, a gente pode imaginar, né? Como foi essa cena, né? A grandiosidade dessa mulher. Com tão solo um olhar dela como mãe, Jesus se levanta, toma a cruz e segue. Então, na cruz, mesma coisa. Na cruz, ela que estava aí, ela que acompanhou, ela que estava aí firme na fé, uma fé inabalável, como ninguém, foi Maria, sua mãe. E eu estava partilhando uma coisa, assim, um pensamento aqui com a irmã hoje, porque hoje a gente até chorou, né, irmã? Ela está muito emotiva, eu também. Mas com tanta coisa que ela me conta, e eu também, né, assim, a gente às vezes acaba como que chorando antes de fazer nosso material. Sim. Então eu estava pensando, compartilhei com ela também um pensamento, assim, que me veio esses dias, foi ontem, hoje, eu estava pensando, Maria como judia, viúva, ela somente tinha um filho, né, e com quem que Maria ia ficar? Normalmente ia ser com os parentes, né, que o filho tinha que deixar ela, mas o testamento... Aprendi com a Sara isso aí hoje. O testamento, Jesus tinha que deixar o testamento muito, muito antes. Será que Jesus esqueceu de Maria e deixou para a última hora, lá na cruz, entregou Maria, né, a Jesus aos cuidados de João? Ou será que Jesus realmente queria uma grande missão, entregou uma grande missão a Maria, né, como mulher, né, como mãe, mulher do Gênesis, mulher do Apocalipse e do Apocalipse, né? E aí falou, mulher, né? E também entregou a João e falou, aí tens tua mãe, eis tua mãe. Então aí que ele entrega a Maria, né, em representação, né, de todos a João que
que é o discípulo amado, né? E o que mais amava, né? O que mais amava, o discípulo que mais amava, diz que... Discípulo amado, né? que... Jesus, né? Então, é para a gente refletir um pouco, né? Porque ela também suportou todas as dores do filho, ela suportou na alma, né? Aí tá a profecia, né, do Simeão que uma falava... espada transpassará a tua alma. Essa espada, essa dor, meu Deus. Que dor será essa, né? A gente pode meditar sobre essa dor de Nossa Senhora, né? Realmente. Porque o que ela sofreu... Não tem comparação, né? Não tem. Por isso que é isso que me consola quando às vezes eu tô... Na profecia já tinha falado, né, irmã? Na profecia, né? Já tinha falado Simeão. É isso que eu fico pensando, né? Às vezes quando eu tô assim com dor, ou quando eu estou desanimada, ou com medo, que eu tenho medo também. Todos nós temos medo, né? Todos temos, sim, irmã. E quando eu tô com medo, eu me lembro de Nossa Senhora, das 7 dores de Nossa Senhora, né? A Mãe Dolorosa. E a cruz, a paixão de Cristo. É o que me dá força, é o que me alimenta, é o que me mantém de pé. Em pé, sim. Né? Então Jesus é isso, né, irmãos? Jesus vivo, ressuscitado, ele mostrou as mãos, as marcas que ele carrega, né? As marcas dos cravos, nas mãos, nos pés. Então, o que eu desejo para todo mundo agora nessa Páscoa, porque continuamos indo na Páscoa, né? Continuamos indo, estamos na oitava da Páscoa. E depois... uma amiga me falou, eu não sabia, eu achava que a Páscoa acabava no Pentecoste. Aí ela falou para mim, não, Cássia, não termina no Pentecoste. Continua. Termina no Corpo Cristo. Segundo ela, né? Então ainda continuamos com a Páscoa. Eu desejo para vocês feliz Páscoa, que nós possamos testemunhar as maravilhas de Nosso Senhor que faz conosco nessa vida nova. Aconteça o que acontecer, seja ela com câncer, seja ela no desemprego, seja ela em qualquer circunstância, crer nesse Jesus. Aconteça o que acontecer. Essa é a Páscoa, a verdadeira Páscoa, né? Exatamente. Então eu desejo isso também para Sarita, uma feliz Páscoa. Obrigada, irmã, muito obrigada. E para vocês, meus queridos irmãs e irmãos, fé em Cristo Jesus, né? E temos que perseverar. Perseverar, porque Deus é um Deus não de teorias, não de letras, ele é vida. Que nem a gente escreveu um pouquinho aqui. Ele é vida que transforma, força que renova e esperança que não se apaga. A palavra de Deus, então, não é simplesmente teorias. Jesus não é um Deus abstrato. Jesus é um Deus real, um Deus carnal que se deixa tocar. Por isso ele tem as marcas nas mãos e nos pés, né? Que os discípulos tocaram, né? Ele se deixa tocar. E onde que a gente encontra isso? Na Eucaristia, nesse alimento, irmão. E aí que falou a irmã, né? Que a gente vive nossa fé em cada Páscoa, em cada missa. Amém. Então, desejamos a todos uma feliz Páscoa, irmão, de ressurreição. Que nossa feliz Páscoa. Que nossa mãe nos acompanhe também, né? Cada um de nós. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Salve Maria, irmãos. Salve Maria. Até mais. Até logo. Até a próxima.